Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a parábola dos talentos. Então é necessário você assistir a parte 1 do vídeo para que eu não seja redundante nessa parte, para que ela faça mais sentido para você, tá bom? Não assistiu a parte 1? Para aqui, vai na parte 1, volta aqui na parte 2. Nós vamos ler a parábola dos talentos em Mateus 25, nós vamos pensar nela e depois nós vamos ter que olhar ela por um outro ângulo lá em Lucas. Lá em Lucas é a parábola dos 10 servos que recebem 10 minas. Parece que é a mesma parábola, mas não é. Não é como no caso que um evangelista, Mateus, conta um fato de um ângulo e Marcos conta o mesmo fato de outro ângulo e Lucas o mesmo fato de outro ângulo. Como, por exemplo, o Sermão do Monte das Oliveiras, que tem em Mateus 24, em Lucas 21 e em Marcos 13. O mesmo fato visto por 3 ângulos. Não é isso. Acontece que a parábola realmente é outra. Ela é bem semelhante, mas o próprio Senhor Jesus contou essa parábola num outro momento e ele mudou algumas peças da parábola para nos acrescentar informações. Então, é uma outra parábola. Semelhante, tem contrastes e tem semelhanças. Então, nessa daqui, você vai ter o exemplo de 3 servos. Um recebe 1 talentos, o outro recebe 3 e o outro 5. Então são 3 servos. E vai ter o Senhor e os banqueiros. Na outra parábola que está em Lucas, que é o que o Senhor Jesus contou em um outro momento, usando outras peças, lá vão ser 10 servos que vão receber 10 minas. Aqui na parábola de Mateus, os talentos vão ser dados conforme a capacidade. Na parábola das minas, eles não vão ser dados conforme a capacidade. Ali é uma outra perspectiva do evangelho do reino. São realidades espirituais, múltiplas realidades. Grandes são as informações dessas parábolas. E lá também, em Lucas, vai ter o Senhor e os banqueiros. Então, nas duas vão ter os banqueiros. Nas duas, o Senhor está prestando contas com os seus servos. Só que uma é usado a moeda de talentos. Na verdade, muito dinheiro. O valor é tão alto que quando você descobre esse valor e o que realmente ele significa, você fica admirado com isso. Na outra, são minas. Numa, o Senhor está mostrando a grandeza do Evangelho, as grandes revelações que tem. Por isso que o Senhor usou talentos. Na outra, minas, não para mostrar que o evangelho é pequeno e ele é muito simples, mas para mostrar a simplicidade das pessoas que não têm capacidade para receber talentos, nem sequer um. Então, quando você soma essas informações e você entende essas parábolas dentro de um contexto geral, mais ou menos tudo que eu tenho falado no canal, você fica admirado. Porque são novas camadas de revelação, aquelas parábolas que pareciam ser tão simples e assim, que tinham um tom só para evangelizar, você vai ver que agora elas têm a segunda e a terceira camada que eu falei no vídeo 1, que além de evangelizar, serve para falar das coisas do reino, e numa terceira camada, quer dizer, numa segunda camada para falar de profecias e conectar pontos proféticos, e uma terceira camada para você vislumbrar o reino milenar como ele é e a justiça de Deus verdadeiramente como ela é. Tá bom? Então você tem que fazer isso. E o Senhor fez isso de propósito, ele espalhou essas informações nos evangelhos. Então, as parábolas se conectam entre si. Uma parábola vai chamando a outra através daquelas expressões que eu falei para vocês. Tá? Então é o máximo que eu posso falar aqui para só relembrar vocês do vídeo 1. Agora vamos para a leitura. Eu vou ler a parábola só para ela ficar fresquinha na nossa mente e depois eu vou explicar. Certo? E tem que prestar atenção, eu vou mostrar quais são as chaves dessa parábola. Cada parábola, num evangelho, ela vai ter o seu próprio contexto. Significa que ela está ali, você tem que prestar atenção no que foi dito antes e no que vai ser dito depois. Às vezes a mesma parábola vai estar em outro evangelho e é a mesma parábola mesmo, sendo contada por um outro ângulo, que não é o caso dessa. E no caso que for a mesma parábola contada por um outro ângulo, em um outro evangelho, ela vai estar em um outro contexto. Ou seja, não são contradições,
é que esse contexto, Jesus vai estar frisando uma coisa, um ponto. No outro contexto, Jesus vai estar frisando uma sequência, uma linha do tempo. Então, quando você soma isso, grandes são as revelações. Então, aqui em Mateus 25, essa parábola está em uma sequência de parábolas, com as 10 virgens, com o servo bom e mau. Tem outras parábolas, eu não marquei aqui, porque não é o ponto de explicar essa parábola na sequência do contexto todo, mas desde Mateus 24, seguindo com o Sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético, onde o Senhor Jesus pega o tempo dele e leva até o tempo do fim, ele vai até o abominável da desolação, fala que esse evangelho que ele pregava teria que ser pregado em todas as nações, então viria o fim. Ele fala, pregado em todas as nações para testemunho, então virá o fim. Significa que o evangelho espalha-se para as nações para testemunho. Em que sentido? Para testemunhar tanto para os que vão restar, como para os que vão atender um chamado maior, vão ser recrutados como testemunhas do Senhor e vão profetizar, lá em Apocalipse 11. Então, incrível, né? Aí depois o Senhor Jesus acrescenta uma série de parábolas. Vem as 10 virgens. Aí vem uma outra parábola. Vem uma outra, logo em seguida, em sequência, que ele vai acrescentando camadas sobre camadas, para mostrar o que acontece. Num ponto da sua mensagem, ele frisa nos ais, nas dores de parto, na grande tribulação. Aí depois ele volta para mostrar como os seus servos devem agir, com os talentos que receberam, como desses servos que foram chamados, que Deus quis salvar, que Deus deu talentos, eles vão se perverter, vão se corromper, vão apostatar. Por isso, parábolas, camadas sobre camadas, certo? Então vamos lá. Mateus 25, a partir do verso 14. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aconteceu. Do mesmo modo que recebera 2, outros 2. Aí no verso 18 diz, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aí aconteceu o mesmo com o terceiro, até chegar ao primeiro. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção que no começo da parábola, o Senhor já começa falando, pois será como, pois é continuação. Significa que o Senhor acabou de sair de um ponto onde ele dizia, e, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, que é no caso representado naqueles que vão enterrar os seus talentos, chamando o Senhor,
chamando, disse: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, mas deu talentos. Ele não conhece a partir do momento que essa pessoa quis se desligar dele, certo? Aí Jesus fala: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus, no mesmo discurso, continuou: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, morte, ressurreição, foi para o céu. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, derramamento do Espírito, o chamado pelo Evangelho, e deu dos seus bens, ou seja, os talentos aqui, que no literal é dinheiro, vão ser convertidos em dons espirituais, pertencentes à salvação. Isso daqui, Paulo falou, quase tudo isso que está aqui, Paulo falou por outros ângulos em suas cartas. Lá em Efésios 4, Paulo fala que o Senhor deu dons aos homens. Para uns, deu presentes à igreja, né? Primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá aí os dons que Deus deu para a igreja. E em outro ponto da carta, Paulo fala outras características desses dons. Porque os homens também são dons, são presentes. Mas esses homens recebem dons para se tornarem esses líderes da igreja para fazer negócios empreendedorismo espiritual no reino. Tá vendo? Paulo falou disso também. E tem mais pontos aqui na parábola que Paulo também explicou por outros ângulos nas suas cartas. Mas o que Jesus falou aqui já tem um início, um meio e um fim. Então esse homem é o Senhor que foi para o céu, que deu bens aos seus homens, que quer receber almas como resultado dos seus bens, dos seus talentos, e vai ajustar contas com seus servos. É uma parábola. Então, são exemplos. Não significa que um servo recebe 1, o outro 3 e o outro 5 e para nisso. Vê que o número 2 e o número 4 não estão nas parábolas. Não significa que não vai ter pessoas que recebam 2 talentos e outras que recebam 4. Na parábola, o que recebe 1 só enterra. Não significa que o que recebe 3 não enterra, que o que recebe 5 não enterra. É um exemplo. Dentro dessas palavras, a negociação. É um empreendedorismo do reino. Bonito, né? E vai ficando cada vez mais profundo. Então esse é o tom da parábola. A maioria das pessoas leem isso daqui de uma maneira muito superficial, de maneira que fica até sem graça estudar as parábolas do Senhor Jesus, porque não há conexões, não existem as explicações dos pontos difíceis, e há também distorções, às vezes sem querer, às vezes de propósito, pastores que fazem para defender a sua seita. Tem tudo isso aqui. Fazem tudo isso com as palavras do Senhor. Então, primeiro vamos meditar nessa parábola. Porque é obrigatório ver a parábola das minas, porque é bem semelhante, como eu disse no começo. Um talento, se você for procurar no Google, você vai encontrar uma informação unânime. E isso só dá para a gente entender na parte histórica. Aqui tem a porção profética, essa parábola foi montada dos profetas, mas usando exemplos da época. Minas, talentos, denário. Aliás, tem essas 3 parábolas. A parábola do denário, a parábola das minas e a parábola dos talentos. Cada uma está dando uma informação para a gente, referente à salvação e referente a galardão. Referente à salvação, a galardão e a condenação. Então, se você for procurar no Google sobre o significado de talentos, que essa é a parte histórica que o Senhor deixou para nós, você vai entender que um talento é bastante coisa. Na parábola, é o que recebeu menos, pode parecer pouco. Mas olha o que significa esse pouco para o reino de Deus. Um talento é referente a mais ou menos 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalhador de uma pessoa. 6.000 denários, mais ou menos 20 anos de um trabalhador. E isso no Evangelho. Ou seja, 20 anos de trabalho no Evangelho. Um talento não é só referente à qualidade,
às grandes revelações, mas sim também ao tempo. 2 informações em talentos. Se um se refere a mais ou menos 20 anos, 3 talentos, 60 anos, já é uma vida. E o que recebeu 5 talentos, 100 anos, uma vida completa. Ou seja, não é qualquer um que recebe 5 talentos. Pode apostar, pode crer. 5 talentos está a nível de apóstolos. Não significa que o que recebe 5 talentos obrigatoriamente vai viver 100 anos. O que recebe 3 vai viver 60 anos. E o que recebe 1 vai viver só 20 anos. Mas tem pessoas que vivem bastante, mas trabalham pouco. Se refere ao tempo de trabalho e também à quantidade de dinheiro, ou seja, tem valores também. Você entendeu? Pode acontecer que alguém receba 3 talentos, mas trabalhe durante 10 anos. Mesmo que você receba 1 talento, é equivalente a 20 anos de trabalho. Mas você pode viver só 5 anos. Quando você junta essas 2 informações, você tem tanto a quantidade como a qualidade. Isso não muda? Muda, sabe por quê? Ninguém melhor do que vocês para entenderem isso. O que eu aprendi aqui no canal, somando com pessoas que Deus colocou na minha vida, somando com treinamento, com leitura, está na casa dos 12, 13 anos de evangelho. Eu nem conto aquele começo que eu estava na igreja evangélica, porque muito do que eu vivi lá não valeu para nada na questão de sabedoria. Só atrasou minha vida. Eu conto mesmo depois que eu saí da igreja evangélica. Não estou falando que isso é um padrão, que isso é o certo, que isso é para todo mundo. Estou falando o meu testemunho. Então, eu conto mesmo uns 10 anos de evangelho, que eu tive a exposição à luz da palavra. Realmente ensino que muda a minha vida, que eu posso considerar minas até chegar a 1 talento. Ou seja, em 10 anos, uma pessoa pode aprender, se ela for exposta à luz, ela pode aprender sobre as 7 festas, sobre as 2 casas de Israel, sobre a transição das alianças, ponto importantíssimo para não cair no erro de adventista, de calvinista, e ainda ter a visão do reino milenar. Tudo isso em 10 anos. Quando tem uma pessoa ou pessoas preparadas para ensinar isso, com 5 anos, a pessoa que está ouvindo já aprende tudo isso. E se a pessoa for realmente esforçada, em 1 ano, ela entende essas 4 coisas. Não significa que ela está preparada para ensinar, a não ser que ela aumente a sua capacidade, um ponto-chave da parábola. Vocês estão entendendo? Significa que se eu trabalhar 20 anos no Evangelho, eu posso estar compreendendo tudo isso e empreendendo, multiplicando meus talentos, multiplicando isso na vida das pessoas para as pessoas multiplicarem isso na vida de outras. Ou seja, 1 só talento é muita coisa. 3 talentos pode se referir ao tempo que a pessoa fica trabalhando no Evangelho, mas para ser considerado talentos, tem que ver o que ela ensina. Tem pastores que já pregam a palavra há 30 anos. 30 anos de calvinismo. Morte na panela. 30 anos de pré-tribulacionismo com outras doutrinas deturpadas. 30 anos de adventismo. Quase que perdeu toda a vida. Então, quando Deus vem e te dá talentos, 1 talento, 6.000 denários, 20 anos de evangelho. Mas isso já foi depositado na tua vida em questão de 5 anos. Você ainda tem mais tempo pela frente. E realmente o que você tem é de valor. Você espalha isso na vida das pessoas, você recupera na vida de um irmão que perdeu 20 anos, às vezes 40 anos, no mundo ou em seitas. Você recupera isso na vida dele. O tempo é perdido, mas Deus traz a recuperação. Agora essa pessoa aprende tudo isso. E se ela quiser se tornar um empreendedor no reino, ela vai aumentar a sua capacidade. Aumentando a sua capacidade, Deus dá talentos para elas. Pode ver que o servo aqui já deu os talentos para os seus servos. Ninguém dá grandes porções, 100 anos de evangelho na mão de um servo se não confiar. 20 anos de evangelho, 1 talento.
na mão de um servo se esse senhor não confiar no seu servo? Já mudou bastante coisa, não já? Agora, o que a gente pensa? Porque também é ensinado para a gente de maneira corrompida, que é obrigatório a multiplicação dos talentos, ou seja, é obrigatório a dobrar o talento, porque a pessoa leu que o que recebeu 5, entregou 5, outros 5. O que recebeu 3, entregou outros 3. E o que recebeu 1, pela lei, deveria ter entregue 1. Como ele não entregou, condenação. Alguns fazem isso de maneira inocente. Alguns pastores pregam isso de maneira inocente, sem meditar. Eles não têm a capacidade de extrair da parábola as riquezas que tem na parábola. Então eles tiram essa conclusão, mas no coração deles não tem a maldade. Eles não estão fundamentando uma seita. Mas tem pastores que já no coração têm a maldade. Olha só como o Senhor estaria fazendo acepção de pessoas. Se o que multiplicou 1 estava obrigado a entregar 1, então o que multiplica 3 está obrigado a entregar 3, e o que multiplica 5, o que recebe 5, está obrigado a multiplicar 5. Se o que multiplicou 1 não entregou 1 e foi condenado, o que recebeu 3 teria que entregar 3. Se ele entregar 2, pela lógica, por essa lógica errada, ele vai ser condenado. Porque senão o Senhor faria acepção de pessoas. Mas isso não é o que o Senhor está dizendo na parábola. Tem pessoas que vão receber 3 talentos, mas vão, desses 3, conseguir só mais 1. Talentos são dons do Evangelho, coisas espirituais, profecias, todo tipo de dom que tem que ser convertido em almas para o reino, porque o Senhor está interessado nisso. As moedas são parábolas. Então, se o Senhor te deu 3, é porque Ele, na presciência dele, entendeu que você tem capacidade para isso. Se você não entregar para Ele 3, você vai sofrer algum dano. Não vai ser condenado. Vai perder posição no reino. Às vezes não vai entrar no reino. Você vai ficar para a nação restante. E esse ponto do vídeo, se você não conhece o que é nação restante, o porquê que elas restam, o que é Israel restante, o porquê que eles restam, e o porquê que uns são chamados e realmente fazem parte de pessoas que vão ser dignas de alcançarem a ressurreição, por isso vão ser chamados filhos da ressurreição, aí você não vai entender o que eu estou falando e eu não posso parar para explicar. Mas a palavra mostra que haverá nações restantes na terra, que haverá um Israel restante na terra, e que cada um vai restar por causa da sua obra. Aonde está a eleição e a predestinação nisso? Deus predestinou esses destinos. Deus não predestinou quem fica como nação restante, quem fica como eleito, só porque Ele quer, porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer, mas Ele nos revela que o que Ele quer é justo, é compatível com a sua justiça. A soberania dele não é um atributo que tem que estar em desarmonia com a sua justiça. Tem pessoas que falam, Deus não pode fazer o que Ele quer? Pode, mas você tem que ver se realmente o que as pessoas estão falando é o que Deus quer. Deus predestinou destinos e não predestinou obras. Você faz a obra, você não faz, você fica ali, você não vai porque Ele quer. Isso não é bíblico. Ou seja, na história que Deus decretou, no beneplácito da sua vontade, da vontade do Pai, não da vontade dos homens, o conselho do beneplácito da sua vontade, Deus predestinou que haveriam pessoas que iriam reinar com Cristo e pessoas que não iriam reinar. Mas muitas dessas pessoas que não iriam reinar, receberiam o chamado. Então, pelas obras, iria ficar decidido se elas vão ser dignas de ser filhos da ressurreição ou ir para o lago de fogo. Não existe só esses 2 caminhos, ou glorificado ou é lago de fogo. Também tem as nações restantes, tanto as que restam para inaugurar o milênio, como aquelas que vão ser absolvidas do grande trono branco. Então, esses destinos foram decretados e predestinados por Deus. Ou seja, Deus achou justo que nações restassem, já que essas que vão restar
não vão ser dignas de alcançarem a ressurreição e serem chamados filhos da luz e filhos da ressurreição, mas também não vão imitar as obras dos anjos caídos, não vão ser mensageiros de Satanás, porque o lago de fogo foi criado para Satanás e os seus anjos. Não foi criado para quem recebeu 3 talentos e multiplicou um só. Não foi criado para quem recebeu um só talento e entregou o seu dinheiro aos banqueiros. Foi criado para quem entrega a mensagem de Satanás e corrompe as almas e trazem dano no corpo de Cristo. Para esses foi criado o lago de fogo, e isso também está nas parábolas. Ou seja, esses destinos, quem é do céu e reina sobre a terra, quem é da terra, mas não tem acesso ao céu, quem é da terra, mas é a nação restante, quem é da terra, mas reina lá em Jerusalém como Israel restante, foram destinos decretados por Deus. Isso ninguém muda. Mas quem vai entrar em cada lugar depende da obra de cada um. Porque a eleição é na base da presciência e não na base de um decreto ultra secreto que ninguém pode saber o que é. Nem é na base do amor. Amei mais esse eu amo para reinar, esse eu amo, mas não amo para reinar, eu amo para restar. Poderia reinar se eu quisesse, mas como eu não quero, eu quero que ele reste, e esse daqui vai reinar, esse daqui não, e ninguém pode me questionar, porque aliás sou eu que decido as coisas. Isso é calvinismo, isso é lixo, isso é morte na panela. Então, joga a farinha, tira a morte da panela e você vai entender as parábolas. Por que eu digo isso? Vamos lá, vocês vão entender. Eu sei que muitos já estão entendendo, né? Eu estou me esforçando para tentar distribuir a mensagem, tanto para os que não conhecem essas coisas, para que os que conhecem. Então, nesse ponto da parábola, olha o que foi dito. Porque alguém pode dizer, não, Luiz, você está errado. Quem não multiplica um talento vai para o fogo. Presta atenção no que você vai ler aqui. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Isso é porque ele é o Senhor, ou seja, ele não está mais semeando, colhendo com as próprias mãos, fazendo o trabalho braçal, porque ele já conquistou essa autonomia. Ele já pode ter pessoas que fazem isso. Mas na parábola, o Senhor se fez homem, ele renunciou a essa glória que tinha com o Pai, se fez homem e ele mesmo colocou a mão na massa. Ele mesmo lavou os pés do discípulo. Depois que ele venceu, ele conquistou a autoridade do Pai para recrutar pessoas para fazer isso, para cuidar da terra, da plantação, para multiplicar. Ou seja, esse servo aqui, além dele não ter multiplicado um talento, ainda teria uma salvação para ele. Teria uma escapatória, uma repreensão. Não para ele ser condenado, mas além disso, além dele ter enterrado, isso significa apostasia, ele ainda acusou o seu Senhor. Porque aqui há uma acusação contra o Senhor. Além dele falar, eu não quero compromisso com você, ele ainda acusou. Você entende isso? Quando na outra parábola, em uma outra parábola, vai aparecer essa frase, a quem tem, se lhe dará e terá em abundância. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso está na parábola do semeador. E lá na parábola do semeador, antes do Senhor falar essa frase, o Senhor Jesus fala: conforme você julgar, você será julgado. E aí vem essa parte, para a gente conectar parábolas e entender, por intermédio disso tudo, que o que esse servo fez foi tão mal que ele mereceu o lago de fogo, não porque ele não multiplicou um talento, mas porque ele não multiplicou, acusou o seu Senhor, enterrou tudo que recebeu e poderia pelo menos dar o dinheiro aos banqueiros. Verso 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. O meu dinheiro, os meus dons, os meus presentes aos banqueiros. Tem que significar alguma coisa na parábola. Né? Se você tiver um pingo de sabedoria, um pingo de juízo, você não vai jogar isso aqui fora. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Isso o Senhor está falando porque ele não multiplicou o que era capaz, mas pelo menos fizesse isso. E eu, ao voltar, segunda vinda,
receberia com juros o que é meu. Ele teria almas entrando no reino por intermédio de um trabalho dessa pessoa que não fez o que poderia ter feito, fez menos, ou seja, é pior do que um servo inútil, mas não merece ir para o fogo. Porque se ele entregasse o dinheiro aos banqueiros e o Senhor recebesse juros, como que ele seria condenado? Se ele fosse condenado da mesma maneira, não deveria ter falado isso? Concorda? Aí o Senhor diz, tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque o que mais fez, mais merece receber. Não tirou o talento e dá o que tem 3, dá o que tem 10. Na outra parábola, vai ter questionamentos aqui do Senhor. Senhor, mas ele tem 10. Dá para quem tem menos. Tem que ter sentido esses questionamentos, essas coisas. Então, quem são os banqueiros? Primeiro ponto-chave da parábola, anota. Deus deu a cada um segundo a tua capacidade. Segundo ponto-chave da parábola, entender o que realmente representa talentos. E isso foi falado, né? Terceiro ponto da parábola, quem são os banqueiros? Que é o que nós vamos falar. Então, até agora eu falei de 3 chaves na parábola, né? Pode ser que tenha mais, mas essas 3 são suficientes para vocês desvendarem o enigma do empreendimento, do empreendedorismo no reino. Por quê? Os banqueiros não pode ser nada. Como o Senhor ia falar, você devia dar os meus dons ao nada, para eu recebesse com juros, para que eu vou voltar a receber com juros. Não faz sentido, né? Ou você deveria ter dado o meu dinheiro aos filhos do mundo, para eles multiplicarem os meus dons espirituais e eu receber com juros. Isso é pior ainda. Os filhos do mundo não podem multiplicar dons espirituais. Não podem trazer lucro para o reino. E lucro para o reino são almas temendo ao Senhor, entrando no reino ou pelo menos restando como nações. Então, irmãos, é claro que os banqueiros são pessoas do reino também. Só que parábola serve para meditar. Se você não medita, você não entende. São coisas grandes aqui. Mas, por exemplo, Deus me deu o dom para explicar essas parábolas. Quando você for exposto a essa luz, você vai entender. Você vai ficar maravilhado com o que parecia ser tão simples. Vai entender a grandeza do Evangelho. Aí você pode decidir. Eu quero aumentar minha capacidade. Eu quero ensinar isso. Aí você vai buscar como ensinar. Ou seja, é de você. A capacidade é com você, é com o homem. Deus já deu para você o ar, os movimentos do corpo, a inteligência, o tempo de paz. Deus pegou 3 pessoas. Aí ele olhou para as 3 e disse, essa daqui eu dou que nível? Nível 5. Gostei dela, nível 5. Essa daqui, será que eu dou nível 5? Não, eu vou dar nível 2. Nível 3. Nível 3. E essa daqui, nível 1. Eu poderia dar 5, mas vou dar 1. De capacidade, né? Então, como eu dei nível 1 de capacidade, eu também vou dar só 1 talento, porque eu sou justo. Eu posso fazer o que eu quero. Eu dou capacidade para cada um conforme eu quero. Não é isso que a parábola diz. A capacidade, quem gera é você. Se você já tem o dom da vida, tem inteligência, você que aumenta a tua capacidade ou diminui ela. Os filhos do mundo, os empreendedores do mundo, conhecem isso e eles aumentam a sua capacidade. Pode olhar nos podcasts, eles entendem que se eles pararem de comer lixo, se eles beberem mais água, se eles se exporem à luz do sol, se eles fizerem exercício físico e não ficar só trabalhando na tela do computador, se eles dormirem cedo, eles vão aumentar a sua inteligência, até a sua força. E aí eles perceberam que eles, investindo na vida deles, cuidando da vida deles, eles vão aumentar todo o nível do seu corpo, capacidade cognitiva, mental, do corpo, e eles vão passar a trabalhar menos e receber mais. Ou seja, tem pessoas que, por não fazerem nada a vida toda, tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia e receber uma mixaria
sempre ficar revoltado e sempre a culpa é do governo, nunca é dela. Sempre a culpa é dos outros. Mas outras pessoas não aceitam isso. Então elas passam de pouco a pouco, tira o açúcar, tira a lactose, começa a fazer exercício, acorda cedo, começa a fazer alguma coisa, aí ela sobe um pouquinho de nível, ela conquista algo melhor, aí de um serviço ela vai para o outro, aí ela começa a empreender ali, aí ela não para de fazer exercício, aí nos próprios exercícios ela entra no YouTube, aprende a como fazer, ou ela paga um personal trainer, e ela vai aumentando ela vai ganhando experiência com todas as áreas da vida. Daqui 6 meses ela já tem um outro corpo, ela já aumentou os pesos, ela já conquistou um outro patamar, daqui 1 ano ela está diferente, daqui 2 anos ela está com um corpo bonito e ela conquistou isso. Não se compra um corpo bonito, um corpo saudável, isso se conquista. E ela pega essa experiência, traz para o marketing digital e faz a mesma coisa e de repente, em pouco tempo, dependendo do esforço de cada um, essa pessoa já abandonou aquele trabalho que recebia 1.000 e poucos reais, 2.000 e poucos reais, que tinha que ficar o dia inteiro ali, um trabalho que ela não gosta, comprometido com uma pessoa que nunca vai dar valor para o que ela faz, agora ela está ganhando, sei lá, 5, 10 mil reais, está com um corpo legal, está com a vida que desejou, mas ela ralou para isso. Um empreendedorismo filho do mundo. Fez para melhorar a sua vida, mas não buscou as coisas do reino de Deus. Não buscou as coisas do Evangelho. Mas ele aumentou a sua capacidade e foi recebendo coisas maiores. Às vezes está até ministrando, palestrando. E os filhos da luz? Por que não olham essas coisas e não aprendem? Toda vez que eu assisto um podcast, porque eu quero aprender sim a cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, investir em mim, eu medito em tudo isso. E Paulo falava dessas coisas. Paulo usou também o exemplo de pessoas que correm. Ele fala que um atleta corre e ele não se distrai, ele se abstém de tudo. Ele usou o atleta e usou a pessoa que luta, porque a pessoa tem que comer diferente, tem que dormir diferente. Enquanto uns estão na festa, outros estão dormindo. Enquanto outros estão se divertindo, fazendo outras coisas, outros estão treinando. E eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. E Paulo fala, nós temos que fazer para alcançar uma coroa incorruptível. Por isso que eu faço de tudo que eu posso. Estão entendendo? O que Paulo falou está dentro aqui da parábola. A cada um conforme a sua necessidade. Deus deu talentos a cada um conforme a sua capacidade. No final de tudo, é claro que Deus está em tudo. Deus que te deu a vida, o dom da vida, a energia. Por isso que você tem que ter a gratidão, mas tem que reconhecer que o que Deus te deu é você que vai ter que fazer. Você poderia ser a pessoa que cuida da mente, do corpo, da saúde, está de bem com a vida, mas se Jesus não morre, se o Pai não cria um plano desde a lei dos profetas, dos salmos, não faz o planejamento para Jesus morrer, sem Jesus morrer não vem o Espírito, se o Espírito não vier e não vier ao Espírito do homem, dar o testemunho que há um céu, que há um reino, que há julgamento de vivos e de mortos, o homem não entende nada disso. Ele pode viver até os 100 anos, ficar centenário, achar que teve uma vida de conquista, mas na velhice, pode ver, as pessoas perdem a esperança. Já não tem mais nada para conquistar, já não tem mais nada para esperar. Isso não acontece com o servo de Deus, que apesar de sentir o peso da velhice, como tem em vários textos da palavra, principalmente em Eclesiastes 12, a pessoa tem esperança no que há de vir, no que ela trabalhou para o reino. Ela vai ressurgir e viver eternamente. Você entendeu? Esse é um ponto-chave. Capacidade. Deus antevê a capacidade e ele já dá aquilo. Só que as coisas acontecem no tempo. Deus sabe quem são os seus eleitos vencedores e quem são aqueles que ele chamou, que ele elegeu, mas não se tornou vencedor. De antemão ele conhece os seus. Mas as coisas acontecem no tempo.
O fato de Deus saber antes e de Deus ter dado testemunho, desde o livro da lei, passando por vários profetas, dentro dos Salmos, dentro do Novo Testamento, todo, dentro do Apocalipse, que ele quis, mas as pessoas que não querem, não anula o fato de que as coisas acontecem no tempo. Deus mostrou que ele sempre soube disso, antes da fundação do mundo, antes da fundação dos céus. Mas não anula o fato de que tudo acontece no tempo. Então, se Deus sabe que você tem capacidade nível 3, Ele já sabe que Ele vai te dar 3 talentos. Só que isso vai ser depositado na sua vida. Lembra que Paulo fala para guardar o bom depósito mediante o Espírito? Paulo está falando disso também, para Timóteo. Bom combate, bom depósito. Eu já expliquei em alguns vídeos do canal o que significa bom depósito do Espírito. Ele tirou isso dos profetas. E está aqui, um bom depósito do Espírito. Guarda isso. Se você perder tudo, você vai ser condenado, porque perder tudo significa apostasia. Então Deus já sabe, esse meu filho vai receber um talento, 6.000 denários, 20 anos de evangelho, vai poder fazer muita coisa. Então, esse um talento vai sendo depositado. Salomão, ele fez uma oração tão agradável a Deus, que Deus falou para Salomão, Salomão, eu gostei do que você pediu e até o que você não pediu eu te dou. Você não pediu a morte dos inimigos, você não pediu longevidade, você pediu sabedoria para governar o meu povo. Te dou isso e até o que você não pediu eu te dou. Te fiz um homem rico, tão sábio, que nenhum antes de você não teve e nenhum outro se levantará igual. Mas você acha que Salomão acordou do sonho assim? Tão rico, tão sábio? Não, Salomão acordou diferente. Ele acordou com uma promessa. O olhar dele mudou. Só que a sabedoria foi sendo conquistada. Conforme ele iria observando as coisas, ele se tornou um observador, ele foi para a lei. Foi para os livros que ele tinha acesso, Josué, Juízes, e foi observando. Foi recebendo de Deus, no decorrer do tempo, tudo aquilo que Deus falou para ele. É assim que acontece com a gente. Então, aumenta o nível da tua capacidade, Deus aumenta os seus talentos. Agora, enterrar talentos, aí está o problema. Porque ainda tem os banqueiros para resolver na parábola. Tá vendo uma só parábola? O tanto que nós estamos falando, eu nem li em Lucas. A parte de Lucas eu vou fazer no outro vídeo, em conexão com esse. Porque lá vão ter mais acréscimos. Os banqueiros. Essa eu considero a parte mais difícil da parábola. Vamos entender o que são banqueiros. Qualquer um pode concordar com o que eu vou falar. Os banqueiros não podem ser nada. Jesus falando, você sabe que eu sou tudo isso? Devia ter dado o meu dinheiro ao nada. Os meus dons deveria ter dado para o nada. E o nada iria me trazer lucro. Não. Joga isso fora. Os banqueiros, filhos do mundo. Deveria ter dado os meus dons espirituais aos filhos do mundo. Eles iriam me trazer juros. Claro que não. Os banqueiros têm que ser pessoas do reino aqui. Mas veja bem, uns são os que recebem talentos. O que recebe um talento, recebe referente a 20 anos de evangelho. Tem pessoas que não têm capacidade para um talento. Recebe menos, e a prova disso são as minas. Uma mina é bem menos que um talento. Agora, uma mina é mais do que banqueiros. Porque lá na parábola dos 10 servos e das 10 minas, também tem os banqueiros. Significa que os banqueiros recebem menos que uma mina. Então os níveis são esse. O nível mais alto, talentos. E aí entre os talentos tem níveis. O segundo nível, minas. E entre as minas tem níveis. Terceiro nível, banqueiros. Quem são os banqueiros? Porque os banqueiros, eles vão trazer algum lucro para aquele que depositou o dinheiro aos banqueiros, e esses banqueiros vão trazer algum lucro para o Senhor. Ou seja, esses banqueiros, na parábola espiritual, sabem que esse lucro vai ir para o Senhor. Pegou a parábola?
Lembra da parábola das 10 virgens? Que, aliás, é contexto imediato. São 10 virgens. Tem a voz, o grito da meia-noite. A palavra grito, isso está tudo escondido na parábola. A palavra grito é teruá. Teruá é trombeta. Alguém deu o grito da meia-noite. Esses que deram o grito da meia-noite não pode fazer parte das 10 virgens, porque elas acordaram com o grito da meia-noite. E o grito da meia-noite, embora seja dado pelo Espírito, não é o Espírito que vai gritar do céu. Eis o noivo, e nós vamos ouvir a voz do Espírito. É alguém que, usado pelo Espírito, está dando esse grito. Ou seja, tem pessoas que não estão dormindo. E o povo de Deus é representado em 12 e não em 10. Significa que se são 10, tem mais 2. São as 2 testemunhas. Está escondido na parábola. Da mesma coisa, o mesmo ponto de vista, os banqueiros também são peças escondidas na parábola. No caso aqui, os banqueiros não são as 2 testemunhas, não são os servos que têm dons, que têm capacidade para receber talentos. As minas, no caso, Deus não deu para cada um conforme a sua capacidade, porque ele chamou 10 servos e deu-lhes 10 minas. Ou você entende que cada um recebeu 10, ou você entende que as 10 foram repartidas as 10 minas foram repartidas para os 10 servos, então cada um recebe uma. Tanto faz receber 10 ou receber uma, cada um recebeu igual. E parece que uma parábola está contrariando a outra, né? Porque se uma o Senhor dá conforme a capacidade, por que para outro, na outra parábola, o Senhor não considera a capacidade? Ele dá um para cada um. Porque o que recebe talento, recebe porção muito grande. Mina é bem inferior a talentos. Deus pode dar minas para pessoas que não têm capacidade para receber um talento, mas pode receber minas. E essas pessoas que recebem minas, um recebe 1, multiplica 3. Outro recebe 1, multiplica 5. Um recebe 1, multiplica 10. Fazem mais. Ou seja, é um outro ponto de vista do empreendedorismo espiritual no reino. E é uma realidade. Você vai ver? Ficar com vontade de ler os evangelhos. Você vai falar, meu Deus, eu quero ler agora eu quero estudar, agora eu quero ver tudo isso. E tá na mão. Tá para você estudar, meditar, verificar. Então, quem são os banqueiros? Veja bem, o nível das pessoas. O evangelho é muito rico, mas tem pessoas que não são capazes de compreender as riquezas do evangelho, nem por isso elas vão ser condenadas. A não ser que façam obras dignas de reprovação. Então, pode ver, tem a parábola do denário, que na parábola você vai ver que não pode ser galardão. Cada um recebe um denário. E ali tem pessoas que recebem uma proposta de trabalho para a última hora. Lá no Apocalipse você entende o que é a última hora. E essa pessoa que trabalha na última hora também recebe um denário. Não é galardão. Porque todos vão ter o mesmo galardão? Não. Isso é salvação. Salvação traz glorificação. E tem pessoas que ficam indignadas com isso. Porque a parábola que trata de galardão, de reinos, em quantas cidades você vai reinar, é a parábola dos talentos e a das minas. Então, numa parábola, o Senhor está tratando da salvação, que Ele quer dar o mesmo do que deu, a mesma salvação e glorificação dos corpos, para o que trabalhou muito tempo e para o que trabalhou pouco tempo. Ele faz o que Ele quer do denário dele, está escrito na parábola. Se Ele já tem 2 parábolas para falar de galardão, de quantas cidades um reina e o outro não reina, então ele tem que ter uma parábola para falar de salvação e glorificação. Mas nessa parábola do denário, ele não fala sobre reinado, galardão, condenação. Agora, na parábola dos talentos e das minas, aí ele já fala. Claro que a salvação vai estar implícito aí, mas a parábola vai falar mais. Nas 2 parábolas tem os banqueiros. Então os banqueiros também estão envolvidos na parábola. Concorda? Que os banqueiros não podem ser nada e também não podem ser filhos do mundo? E tem que ser alguém? Porque Jesus está falando
Se não multiplicar, entrega aos banqueiros, que eu vou receber juros. Os meus dons não vão ficar parados. Olha a realidade do mundo hoje dentro das parábolas, dessas duas. Vou falar de um modo grosso e vou explicar. Os banqueiros são os pastores das igrejas. Os banqueiros são os youtubers. Eu poderia ser um banqueiro. São os youtubers, os canais, aqueles que estão propagando o evangelho. Só que eles estão mais preocupados com a sua renda do que com a propagação do evangelho. Mas são banqueiros, são pessoas que têm condições de pegar um talento, de pegar uma coisa muito valiosa e granjear, fazer alguma coisa para si e entregar pouca coisa para aquele que tinha um talento. Ou seja, alguns juros vai estar indo para Deus. Vão ter almas entrando no reino, vão ter pessoas ouvindo o evangelho. Mas os banqueiros, eles são categorias de pessoas que não podem receber minas e nem talentos. Uma mina é um valor bem inferior ao de talentos. Se eu não me engano, são 300 dracmas. Eu não lembro aqui, mas essas informações tem no Google, você pode confirmar tudo isso. Agora, o que você vai fazer com todas essas informações dentro do Evangelho, dentro de todas as revelações, aí depende de você conhecer. 7 festas, 2 casas de Israel, transição de alianças e visão do reino milenar. Pelo menos essas 4 chaves. Então, os banqueiros não recebem minas. Os banqueiros muito menos recebem talentos. Porque se os banqueiros tivessem condições de multiplicar os talentos, o Senhor não daria para os servos, daria para os banqueiros. Os banqueiros não são servos? São, mas são servos que não têm condições de receber coisas grandes do Senhor. Porque o interesse maior deles não está no reino. Pode ver que, vou dar um exemplo. Primeiro vamos para os pastores e depois para os canais do YouTube, que é um exemplo da nossa geração. Em outras gerações não tinham canais, não tinha tecnologia, mas essas pessoas que estão nos canais fazendo empreendedorismo com o evangelho, elas estavam espalhadas aí pelo mundo. A diferença é que tem agora tecnologia, tem canal, tem vídeo, então dá para fazer isso online. Olha para a quantidade de pastores que estão espalhados no Brasil e no mundo, que eles não sabem nada da palavra. Você vai falar sobre 7 festas para eles, 2 casas, transição de aliança, isso é coisa estranha. Você vai falar de festas para eles, para os líderes, hein? Eles falam, isso é coisa judaica. Alguns dizem que se você tentar guardar os 10 mandamentos para ser salvo, você está debaixo de maldição. Que Deus deu a lei para o povo, lá na antiga aliança, para pôr todo mundo debaixo de maldição. Para que quando eles praticassem, o Senhor falava, está debaixo de maldição. Mas não se preocupa, no futuro eu vou enviar o meu filho para libertar vocês dessa minha lei. Isso é coisa horrorosa, né, irmãos? Isso é por interpretar as cartas de Paulo de qualquer maneira. Mais baseado em livros ou em qualquer coisa, sabe? Mais plenitude da graça, sola gracia. E muitas dessas pessoas, às vezes, escrevem livros, vendem. Banqueiros. Só que tem os que vão ser condenados, tem os que não são, os que não serão. É uma parábola, tem que ser meditado. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Tem pessoas que olham para aquela parábola de uma maneira tão minimizada que chega a ser um desprezo pela profecia. Vocês sabem, a parábola das 10 virgens, ela é muito mais daquilo que você ouviu. Dentro daquela parábola você vai ter o início da festa das trombetas, que são as 7 trombetas do Apocalipse, e o dia da expiação, que é a vinda de Jesus, chamando a festa dos tabernáculos, ali em Mateus 25. Trombetas, expiação e tabernáculos. Então assim são as parábolas. Eu disse isso para ilustrar o que eu estou falando aqui sobre os banqueiros. Ou seja, os banqueiros é uma parte que o Senhor fez de propósito para você meditar. Ele não explicou tudo. Ele não explicou a quantidade que vale um talento, o porquê que
uma parábola tem talentos, a outra tem minas, o porquê que uma é dado conforme a capacidade, a outra é dado, chamou 10 servos e distribuiu 10 minas para eles. Mas os banqueiros estão nas duas, porque são realidades do reino e realidades do que Deus previa na terra. Então tem pastores que até hoje recebem dinheiro do povo, ensinando para eles que aquilo é dar o dízimo. Ainda fala no singular, dízimo. Aí você fala para eles, dízimos e dízimos, o que é no plural, dízimos? Eles não sabem explicar. Dízimos e primícias, eles não sabem qual é a relação. Para eles, dízimo é dinheiro. Tanta coisa maravilhosa que tem para nós aprendermos nos dízimos, que você aprende que você mesma, a tua vida, são primícias para Deus, ou seja, você é dízimos, no plural, que está sendo entregue para Deus. Não tem nada a ver com dinheiro. Quer ofertar na obra, quer ajudar, você vai poder ofertar, vai poder ajudar. A palavra de Deus tem inúmeros textos para isso, mas não tem nada a ver com dízimos. Dízimos não é dinheiro, nunca foi, não é e nunca será. Mas tem pastores que ensinam assim. Vão ser condenados por isso? Não. Isso que eles ensinam não pode nem ser representado em uma mina, quanto mais um talento. Então são banqueiros. Não estão reprovados por isso. Pode ser que eles não vão entrar no reino para reinar com Cristo. Não quer dizer que vão ser condenados no grande trono branco, como alguns pastores querem sugerir, alguns pastores da seita calvinista, que dizem que não são calvinistas. O calvinismo é uma besta de várias cabeças. Parece que tem uma só cabeça, não, tem várias. Aí eu dei um exemplo dos pastores. Tem pastores que vão ser infiéis. Tem pastores que vão ser expostos a uma luz maior. Eles vão ser confrontados pela verdade. Alguns vão mudar, e de fato eu já conheci muitos que mudaram, que deixaram de ensinar para o povo que dinheiro é dízimo, que tem que dar o 10% do salário, porque senão o devorador, o demônio vem e começa a comer do seu dinheiro. Mas tem pastores que são malignos, que eles rejeitam a verdade. Eles não querem interferência no seu bolso. Esses vão ser cobrados. Esses não estão recebendo coisas grandes representadas em um talento e trazendo juros para o Senhor. Esses estão matando almas. Mas tem pastores que não sabem disso. Quantos morreram sem saber? Não tinha quem ensinasse. A gente não tinha todo esse testemunho ainda na terra. Agora, para os canais do YouTube. Vou dar um exemplo da minha vida, mas vocês podem saber que isso acontece geral. Eu poderia mesmo estar fazendo isso, a minha vida poderia estar sendo separada para eu ser um banqueiro. Tem pessoas que entram no meu canal e tem duas delas que eu já denunciei aqui. Eles entram, eles estudam os meus vídeos, eles aprenderam coisas que eles não aprenderam na igreja deles, porque isso não é ensinado na igreja. Aí eles anotam, até as frases que eu falo, eles falam as mesmas frases. Aí eles fazem um projeto e colocam isso dentro de um curso. Coloca no Seja Membro do canal, faz curso, vende a R$700, promoção, às vezes 50% de desconto, parcelado 2 vezes no cartão. Isso é um banqueiro. Isso é um empreendedor no reino que não recebeu. Ele até às vezes pode ter recebido talentos ou uma mina, mas ele preferiu ser banqueiro. Então ele pega as coisas que aprendeu e vende. Mas não quer dizer que ele é totalmente reprovado. Tem que ver se ele prega o evangelho, se ele ora, se ele luta contra a carne dele, se ele tem a oportunidade de roubar e não rouba, se ele tem a oportunidade de adulterar e não adultera, mas o coração dele está ali no empreendedorismo que não é aceitável no reino, não é de todo aceito, porque tem o empreendedorismo dos servos que recebem talento, é um nível grande, tem o empreendedorismo dos servos que recebem minas, é um empreendedorismo inferior, mas que ainda é contado no reino como servo bom, como servo fiel, vai reinar sobre cidades. Mas tem
esse empreendedorismo dos banqueiros, que são aqueles que recebem um talento, no caso, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5. A parábola não é uma regra, como eu falei antes, não é uma regra engessada, são exemplos. Num exemplo, 3 servos, 1 talento, 3 talentos, 5 talentos. No outro exemplo, 10 servos, 1 talento para cada um. Parábolas. Aí então, tem pessoas que têm talentos, mas não querem fazer até o máximo que elas podem, que o Senhor previu da capacidade delas que elas podem. Então elas começam a fazer menos. E chega uma hora que elas entregam isso aos banqueiros. Eu mesmo poderia estar fazendo isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana, dentro desse mês, para eu gravar esse vídeo das parábolas, eu tive que me preparar para ouvir os evangelhos. E não ouvi só uma vez. Eu ouvi Mateus, Marcos, Lucas e João uma vez, com anotações já. Aí segunda vez, revisão, Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa semana eu fui para uma terceira vez. Aí depois entendi a conexão das parábolas, anotei, meditei, mandei áudio, troquei áudio com os irmãos e fui para Atos. Mas antes disso, eu tinha saído de Deuteronômio, passei escutando Juízes, Ruth, aí fui para 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, voltei em Deuteronômio e fiz o mesmo processo. Essa é a minha missão. Esse é o meu dever. Eu preciso fazer isso. É o meu trabalho. Se eu quiser multiplicar essas minas ou esse talento que Deus me deu. Porque eu acredito que 5 talentos é nível de apóstolos. Eu não conheço pessoas hoje que têm 5 talentos. Porque 5 talentos é o máximo. Representa 100 anos de evangelho. Talvez o nível das 2 testemunhas que receberam poder. Não quer dizer que não possa ter alguém hoje de 5 talentos. Eu estou dizendo que eu não conheço. O que eu tenho? Pode ser 1, 2 talentos. Eu não acredito que eu não tenho nível 3 de talentos. Porque talento não é só conhecimento. Conhecimento eu tenho, mas não é só conhecimento. Então eu posso pegar o que eu tenho e, por exemplo, eu poderia estar ensinando a parábola para vocês baseado em alguns vídeos que eu ouvi e achei legal e achei interessante, vou fazer minha versão. Não, eu preferi ouvir os evangelhos, ler, investigar, analisar e ver também o que as pessoas falam sobre isso. É um trabalho de dias. Mas o quê? Eu também poderia ser um banqueiro desse tipo. Eu tenho um canal no YouTube, eu falo das coisas bíblicas e eu não reprovo doutrinas estranhas, eu não tenho nada a ver com calvinismo, que eles preguem o que eles estão pregando e eles que vão dar conta, como se isso fosse assim, o certo, né? Tudo bem, se eu não tenho condições, eu não vou me meter. Eu não tenho condições, eu vou passar vergonha. Mas eu não posso dizer que deixa fazer o que quer. Porque senão aceita, olha o tamanho que a seita está hoje. Os testemunhas de Jeová pregam o que quer, o adventismo deixa eles pregarem o que eles querem, eu vou pregar aqui o que eu acho certo, o amor de Jesus. Só que, aí eu tô lá no YouTube Studio e tô analisando a linha, sabe, os gráficos, aí eu tô preocupado que as pessoas abandonaram meu vídeo logo no começo, e esse mês a monetização foi pouca. Deixa eu ver qual o vídeo que trouxe mais visualização. Qual é o tipo de capinha que está dando mais alta? Eu acho que eu vou fazer um recorte de um vídeo e vou fazer um tráfego pago no Instagram. Aproveita, eu vou divulgar um curso meu. Aí capricho no vídeo, edito, taralá, faço um monte de coisa. Aí passa 2, 3 meses, eu tô empreendendo. Aí aumentou o número de inscritos, aí eu vi qual é a capinha que dá certo, o tempo de vídeo, ajustei tudo certinho. Tá. Não conheço 7 festas, não conheço 2 casas, visão do reino milenar, tanto faz se é no céu ou na terra. Talvez eu sou um pré-tribulacionista e ensino as pessoas a esperarem a Cristo a qualquer momento. Não quer dizer que eu sou reprovado por isso, mas eu sou um banqueiro. Eu poderia ter recebido minas, mas eu não tinha capacidade. Eu poderia ter recebido 1 talento, ou 2, 3, mas eu não tenho capacidade para isso.
Mas então eu estou mexendo com coisas do Evangelho. Às vezes o que eu estou aqui no meu canal, eu recebi de alguém que tinha um talento, não quis multiplicar, e essa pessoa, ela não multiplicou até o nível de chegar a um talento, mas ela fez alguma coisa. Aí ela deu aos banqueiros, ou seja, ela espalhou de alguma maneira, falou que chegou até o banqueiro está ali, divulgando o que aprendeu, aquilo ali está certo, é aprovado pelos céus, e pronto, vai ter juros, o Senhor vai receber. Porque se eu não usar essa meditação e essa aplicação na parábola, o que seriam os banqueiros? Veja que o Senhor Jesus está sendo bem claro, se essa pessoa que recebeu um talento não multiplicar um talento, mas pelo menos dar aos banqueiros, ele recebe com juros. Significa que não haveria a condenação para aquela pessoa que recebeu um talento. A condenação está em enterrar, em apostatar, em falar, não quero compromisso com o Senhor porque o Senhor é muito severo. Isso está contido dentro da parábola, a acusação contra o Senhor. Primeiro, ele não se arrependeu. Segundo, não se arrependeu de não ter multiplicado. Segundo, acusou o Senhor. Terceiro, nem sequer deu aos banqueiros. Não fez nada. Mas para o Senhor ter entregue um talento para essa pessoa, o Senhor confiou nessa pessoa. O Senhor capacitou. Ou seja, essa pessoa recebeu um talento. Deus não deu assim para a pessoa que não tem condições, que não entende. A pessoa sabe, ela entendeu. Um dia ela aceitou o Senhor, ela passou pelo processo de santificação, ainda está em processo. Sabe o que é talento, teve tempo de vida, apostatou. Isso é enterrar o talento. Não fez nada, zero. Por isso que o que ela tem, que é o que o Senhor deu, até o que ela não tem, lhe será tirado. Ou seja, o que ela tem, ela não tinha, o Senhor deu um talento. Mas ela multiplicou? Não, ela devolveu para Deus. Tá, agora não tem. E até o que não tem, lhe será tirado. Ou seja, se ela não tem nada, até a vida dela vai ser tirada, porque a própria vida foi dada pelo Senhor. É uma pessoa que rejeitou o Evangelho. Aí sim nós temos justiça da parte de Deus. Entendeu o mistério da parábola? O mistério dos banqueiros? Porque se os banqueiros não for isso, então me explica nos comentários o que seriam os banqueiros. Seriam nada? Seriam os filhos do mundo? O Senhor está esperando então uma multiplicação dos dons espirituais dele, dos filhos do mundo? Não, não está. E o Senhor está revelando para a gente categorias de pessoas. Pronto. Para mim a parábola, ela está top. Está resolvida até. Pode ter mais coisas que eu vou entender? Sim, tem mais coisas que eu vou entender, vou conectar depois. E se tiver errado, não tenho vergonha nenhuma de vir aqui no canal e ajustar, porque eu não estou defendendo nenhuma seita. Não tem nenhum pastor acima de mim para ficar lá, você tem que falar isso, você tem que fazer assim, a nossa igreja prega isso. Sai fora isso daí. Deus me livre de estar preso, agarrado numa seita, numa doutrina, onde eu tenho que ficar falando coisas para agradar um pastor desviado. Não, eu quero agradar ao meu pastor. Foi ele que me deu dons, não foi um pastor humano. O meu pastor que me deu dons, que me deu minas ou talentos, e eu que tenho que multiplicar, eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para fazer o que é certo. Por isso que se eu estiver errado, eu venho aqui e corrijo. Quem recebe mais talentos também passa por mais tentações, passa por mais dificuldade, é mais provado. Veja que também a provação, Deus não deixa você ser provado acima das suas forças. Não está em 1 Coríntios 10? O que recebe mais talentos, tem mais profundidade no Evangelho, tem mais coisas para fazer, vai ser mais provado. Mas Deus sabe que essa pessoa tem capacidade para resistir aquilo, ou se cair, ela vai se arrepender. E até a pessoa que não vai se arrepender, o Senhor não deixou de entrar em compromisso com ela e de dar talentos. Poxa, mesmo Deus sabendo que essa pessoa vai apostatar, Ele não deixa de receber essa pessoa, de aceitar, de limpar. Porque senão não tem evangelho. Até nos profetas nós temos esses exemplos de coisas que Deus sabia que ia acontecer, mas mesmo assim Ele dá o testemunho. Todos os profetas têm esse exemplo.
Então, irmãos, é mais ou menos assim. Tem muitas coisas para falar, mas assim, tem que pôr um fim, senão a gente não para, né? Hoje eu foquei na parábola dos talentos. Aí usei um pouquinho da parábola das minas como exemplo. Tem outras parábolas, como a parábola do mordomo infiel. Essa parábola é rica. Essa parábola está mostrando que tem pessoas que foram chamadas para ser administradoras, mordomos, e eles perdem a administração. Isso significa sacerdócio. Eles perdem isso, mas não perderam a salvação na parábola. E para mostrar que está certo, tem exemplos onde o Senhor fala pela primeira vez sobre sacerdócio, sobre uma nação sendo sacerdócio, que até refletir para a igreja no futuro, são com as 12 tribos. Você vai ver que lá tem pessoas que perderam o sacerdócio, mas não perderam a salvação, e ainda o Senhor deu chance para elas reaver o sacerdócio, não o da antiga aliança, mas o da nova. Significa que, mesmo debaixo do sacerdócio da antiga aliança e tendo perdido o direito de se tornar um sacerdote, ela ainda pode reinar com Cristo. Está lá no livro da lei, é testemunho. Isso é incontraditável. Ninguém pode negar isso, ninguém que tenha um pingo de juízo e seja fiel com a palavra de Deus. Já lá no livro da lei, com esses exemplos. E depois tem outros exemplos nos profetas, de pessoas que perdem o sacerdócio, mas não perdem a salvação. Para perder a salvação, você tem que se tornar um mensageiro de Satanás. Tem pessoas que foram chamadas e lá dentro por exemplo, no deserto, na última hora, elas vão se tornar reis e sacerdotes. Porque tem gente que quer meter a morte dentro do deserto. Tem gente que quer levar a doutrina suja, que é a doutrina calvinista, atualizada, reformada, disfarçada, maquiada, lá para o deserto. Essas pessoas não vão entrar no reino de Cristo. Pessoas que corrompem o evangelho, que distorcem a palavra de Deus, que criam exemplos falsos, que distorcem a palavra dos outros, essas pessoas não vão reinar com Cristo. Então tem as parábolas, essas parábolas que nós vamos estudar, tem outras, porque como eu disse lá no primeiro vídeo, elas vão se conectar. Esse vídeo aqui ficou grande porque para falar de uma parábola só e não buscar exemplos com outras, fica difícil. Eu precisei de todas essas palavras para falar dessa maneira hoje. Talvez no futuro eu consiga fazer mais resumido, tá? Deixe os seus comentários, eu quero saber o que vocês entenderam. E não esqueça de compartilhar também o primeiro vídeo, porque é o primeiro vídeo que compartilha a playlist toda, né? Que traz as pessoas para esse vídeo, tá? Então é isso daí, irmãos. Eu fiz aqui o que eu pude, o que eu entendi, tá bom? Se no futuro eu tiver que ajustar alguma coisa ou acrescentar, pode ter certeza que eu volto aqui no canal, se Deus permitir, e ajusto, conserto, baseado na palavra. Não baseado em livro, não baseado em Calvino, em Armínio, em seita, em pais de igreja, não, baseado nos verdadeiros pais da igreja, os apóstolos, e naqueles que trouxeram os fundamentos para a gente, os profetas. Tá bom? A lei e os profetas. Quem não falar de conformidade com esse testemunho, jamais verá a alva. Está em Isaías 8. Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.